Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Deixe o seu like, o seu comentário a respeito do livro que nós vamos ler hoje, que é o do capítulo que nós vamos ler hoje, que é Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação, o pendor, né, do Espírito. Aí está escrito assim, voltei de novo, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, desejam as coisas da carne, mas os que desejam, mas os que se inclinam para o Espírito, que é Espírito Santo, né, maiúsculo, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito dá para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade de Deus. O desejo pela carne é inimizade de Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou em Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. São filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, vai caminhar para a morte. Mas se viver pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos dos homens. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E
pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Aquilo que nós vemos não é esperança. Pois o que alguém vê, como pode esperar aquilo que ele vê? Mas se esperamos o que não vamos ver, com paciência aguardamos. Nós não vemos, mas nós aguardamos. E, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos seus santos. E quem são os seus santos? Nós somos seus santos, nós somos separados para Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, esses também justificou, e o que justificou, esse também glorificou. As provas e a certeza do amor de Deus é demais, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. Aleluia. Nada pode nos separar, porque nós fomos justificados por Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. No plano de Deus não há nenhuma disputa para nós enfrentarmos. O que ele fez e vai continuar fazendo
por mim e por você e por sua família, está gravado no nome que você tem, como um, como um bom líder, como um bom pai, como uma boa mãe. O Senhor cuida de seus filhos de forma diferenciadas. E embora possa parecer que alguns estejam sendo mais abençoados do que os outros, não é a nossa competência controlar isso ou nos preocuparmos a respeito disso. Nós temos que preocupar é que realmente Deus está nos guardando. E quando nós lemos a palavra, nós sabemos que em Romanos 8:28, a promessa do apóstolo Paulo é uma notícia maravilhosa. Se nós amamos a Deus, diz Paulo, nós seremos alinhados com seus santos propósitos. Se nós amamos a Deus, o Senhor vai nos colocar em alinhamento com seus propósitos. Ele dirigirá cuidadosamente nossa vida e os resultados serão, por fim, em nosso benefício. Ele sabe as coisas que serão boas para nós, pois Ele é fiel. Quando nós tivermos de enfrentar desafios inevitáveis da vida e até mesmo tragédias, o chamado de Deus nos dará grande esperança e encorajamento. Alguns dias em especial, talvez semanas, podem não aparecer nada bom. Talvez anos inteiros se passem parecendo desperdiçados. Coisas que nós nunca viremos a compreender pode acontecer. Pode acontecer em questão de dias. Nós podemos passar por períodos de grande dúvida, dor ou falta de coragem. Mas você e eu podemos confiar que o nosso fiel Pai Celestial, que conhece tudo e controla tudo, está orquestrando os acontecimentos da nossa vida, tendo em vista o nosso bem. Deus não faz todas as coisas exatamente de acordo com a nossa vontade. Algumas vezes pode ser difícil confiar em seus desígnios, mas se andarmos com o nosso Pai e se obedecermos ao seu chamado, nós seremos capazes de olhar para trás quando estivermos no fim e perceber que tudo foi para o nosso próprio bem. Então é para o nosso bem. Curta e compartilhe esse vídeo.